Gente, quando eu vejo a esquerda compartilhando vídeos do Pablo Marçal, porque ele fala de forma respeitosa em relação ao Lula, eu fico triste porque Pablo Marçal é Pablo Marçal. Ainda que fale em relação ao Lula de forma respeitosa, se assim o faz, faz de forma estratégica. Ele não respeita o Lula. E nós não precisamos da validação do Pablo Marçal, que fala estrategicamente para capturar os incautos. Você não tem que divulgar vídeos dele, ainda que ele fale bem do governo, ainda que ele reconheça. E desde quando ele foi validador do Lula? Desde quando a opinião dele importa pra gente? Quem que precisa da opinião dele? Vocês estão dando engajamento. Vocês estão tornando ele amplamente conhecido. Vocês estão elegendo ele prefeito de São Paulo. Porque não aprenderam nada da experiência que nós tivemos com o bolsonarismo. Toda e qualquer pergunta que você fizer aquele ser desprezível vai ter uma resposta com uma outra pergunta. E ele vai tentar tirar você do teu eixo. Toda vez. Com uma pergunta. E quando você pensa em responder a pergunta que ele fez, em resposta à pergunta que você fez, ele fará uma outra pergunta e uma outra pergunta para te desestabilizar absolutamente. E eu vejo pouquíssimas pessoas preparadas para entrar num embate com uma coisa daquela. Não que ele seja inteligente, é a falta de escrúpulos dele que desestabiliza o outro. É a falta de respeito dele que desarticula o outro. É a falta de princípio de valor que faz com que o outro se sinta sem chão. Não é inteligência, é perversidade. Não é inteligência, é falta de empatia e de respeito. Gente, eu vou pedir a vocês, antes de eu continuar o engajamento aqui para mim, dá uma força, curta, comente, compartilhe e também podendo ajude através dessa chave aqui, que eu sou independente, só devo mesmo satisfações ao meu público. Preste atenção que a extrema-direita não dá um passo sem que haja um planejamento, um propósito para aquilo. Do X, sabendo que existia uma lei que obrigava as plataformas e redes sociais a manterem um escritório no Brasil para responder judicialmente, eles tiraram o escritório para forçar o STF a banir a plataforma deles. Para quê? Para reforçar na cabeça das pessoas a ideia equivocada de que houve uma ação injusta de censura do STF em relação aos opositores do governo. Com essa atitude deles, uma atitude planejada, eles dão a entender que o STF está a serviço do governo Lula e o governo Lula está a serviço do comunismo. E que a suspensão do X é resultado de uma ação do comunismo em relação a eles. Eles são capazes de provocar uma reação por conta de uma lei existente só para validar o discurso de perseguição. E alguém pode dizer assim, não, mas o Alexandre de Moraes caiu na provocação dele. E tinha uma outra opção. Se a empresa não está cumprindo a lei tem que fechar os olhos, porque estrategicamente não seria bom. Esse tipo de comportamento é muito próprio do Moro, do Dallagnol. Não vamos investigar fulano, porque fulano é um aliado importante. A justiça não funciona assim. O STF notificou X, exigindo um representante legal, e o X disse, não vou nomear ninguém. Suspenda-me. Eles queriam ser suspensos, mas a ideia de forçar o STF a suspender aquela rede social aqui não partiu do Elon Musk. Ele não é inteligente o suficiente para elaborar isso sozinho. Não que isso tenha sido muito inteligente, mas partiu de alguém que conhece as leis brasileiras. E este alguém é alguém da extrema-direita do Brasil, que tem em Elon Musk um aliado. Este que conhece as leis aqui deu a ideia, olha, tira o escritório, eles vão banir a plataforma, porque ela está operando de forma ilegal. Aí nós, no dia 7 de setembro, já temos o argumento que a gente precisa para acusar o governo de ditatorial, para usar isso como uma perseguição às liberdades de expressão. Eles são capazes de produzir a reação em relação a eles.
produzir o próprio banimento da plataforma apenas para validar o discurso mentiroso de que aqui não existe liberdade. Agora o Elon Musk está dizendo que vai confiscar ativos do Brasil, como se ele fosse um país. Está dizendo que os bens do X foram confiscados ilegalmente e ele vai confiscar de volta os ativos do Brasil. Claro que os bolsonaristas estão indo ao delírio com essa alucinação dele. Alguns estão pensando que isso que ele disse, essa declaração, é resultado do cigarrinho que ele tanto aprecia. Mas não é. Quando ele diz que vai confiscar ativos do Brasil, ele está dizendo que o Alexandre de Moraes e o STF agiram em relação a ele a pedido do Lula. Ele pega o judiciário e o executivo como se fosse uma coisa só, tentando criar na cabeça das pessoas a ideia. Entenda que essa fala não é dele, todos eles estão articulados, existe um comando da extrema-direita para repetir esse discurso, para criar na cabeça das pessoas a sensação de que no Brasil não existe mais justiça, porque a justiça está subordinada ao governo e o governo está subordinado ao comunismo.